Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Eleonora Azevedo, professora de matemática. Estou em parceria com a Escola Online gravando os vídeos de solução do PET para o primeiro ano do ensino médio. Esse vídeo a gente vai resolver a semana 4 do volume 6. Durante todo esse volume a gente falou sobre o sistema cartesiano e essa semana 4 vem com exercícios, soluções para a gente treinar o que a gente estudou nas semanas 1, 2 e 3. A vinheta vai rodar, enquanto isso, se inscreve no canal da Escola Online, se inscreve no meu canal, não deixe de curtir o vídeo para a gente saber que você gostou. Atividade 1. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando um conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencente a NN, números naturais, tais que... Olha a ideia que a gente tem aqui. Primeiro eu vou dar uma coladinha nas alternativas, para entender o que ele está falando. Observe que ele está colocando aqui os pontos entre 0 e 10. Faz sentido, ó, na última ele colocou entre 20. Mas se vê se não faz sentido, ó, ele colocou os pontos mesmo. Entre 0 e 10, ó, 0 e 10, tanto no eixo x quanto no eixo y, ok. E observa que ele está comparando x com y. Ó, x e y, x com y. Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui? Comparar também. Se para as alternativas ele está comparando, o que a gente precisa fazer é comparar. Se a gente fosse um quadradinho, ó, a gente conseguiria fazer isso aqui. É um quadrado. Aqui, a gente vai ter metade de um quadrado, é o triângulo. Para esses pontos aqui, que a gente fala aqui que vai ser a diagonal no caso, a gente fala que nesses pontos o y é igual a x. A gente fala que essa reta é uma bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que a gente fala isso? Ó, porque ela divide no meio certinho. O valor de x e y vão ser iguais. Essa é uma ideia que a gente pode pegar. Só que os pontos, ó, eles estão para baixo dessa reta. A gente não está pegando somente os pontos da reta. Então, existem os pontos aqui onde x e y são iguais? Existem, mas eles não são os únicos. Os que a gente tem aqui que eles são iguais, é esses que estão na reta. Mas não é só isso que interessa pra gente. Qual que é a melhor maneira de a gente fazer isso, então? Pega um ponto qualquer, escolhe um pontinho aqui, ó, vou escolher esse. Olha quem é o x dele, ó. O x dele, aqui no eixo horizontal, é 9. E olha quem é o y dele, no eixo vertical, 5. 9 e 5. Por essa regra, ó, o x está maior do que o 5. Vamos pegar outro exemplo para a gente ter certeza. Vou pegar esse pontinho aqui, por exemplo, ó. Olha quem que é ele. No eixo x, 6. As coordenadas dele do x, 6. No y, 2. Fechou, ó. Tá maior também. Pode fazer isso para todos os pontos que você vai perceber. Todos os pontos estão entre 0 e 10 e as coordenadas de cada ponto, o x é sempre maior do que o y. Vamos procurar essa opção aqui, ó, o x maior do que o y. Aqui ele está falando, ó, que o x é menor do que o y, então tá fora. Aqui ele mudou a ordem, ele falando que o y é menor que x, isso tá certo. E eles estão entre 0 e 10. Acabou, é só isso o exercício. A primeira vez que eu li, eu fiquei, o que ele está querendo? A gente tem essa sensação mesmo. Mas na hora de resolver, é um exercício até bem simples, bem tranquilo para a gente resolver. Vamos para a atividade 2 agora. Ele fala assim, a figura mostra parte de um mapa da cidade de Ubá. As praças Agenor Barbosa, Mercês, Independência, São Januário e Guido Marleire são localizados respectivamente nas seguintes posições desse mapa. Vamos ver aqui então, ó. Primeiro, ó, eu vou na ordem para a gente já marcar na ordem aqui. Agenor Barbosa. Procura ela, ó, tá aqui em cima.
Praça Genor Barbosa. Olha quem são as coordenadas dele. A3. Então, a primeira, ó, é o A3. Significa que já pode eliminar a C e a D. Então, A3. A segunda, Mercedes. Acha a Mercedes aqui, ó. Tá aqui. Olha as coordenadas dela, ó. C2. Já acabou o exercício. Já sobrou só a letra B. Mas vamos conferir aqui. Vamos ver certinho. Terceira, Independência. Cadê a Praça Independência? Tá aqui, ó. Praça Independência. As coordenadas dela, ó, é 8. Certinho. Próxima, São Januário. Acha São Januário, tá pertinho, ó. É 6. Fechou. E por último, a Praça Guido, que tá aqui, ó. D12. Fechamos. De fato, a alternativa correta é a alternativa B. Questãozinha simples, para a gente aprender a se orientar realmente no sistema cartesiano, no plano cartesiano. Atividade 3, ele fala assim: Paulo fez uma viagem de 300 quilômetros em seu carro, gastando 6 horas da seguinte forma. Primeiro, andou 120 quilômetros a velocidade de 60 km por hora. Depois, parou por 1h30. Andou mais 80 km a velocidade de 80 km por hora. Parou por meia hora. E fez o restante do percurso a velocidade de 100 km por hora. O gráfico que representa o deslocamento do carro de Paulo em função do tempo é... Eu vou aqui no primeiro item que ele coloca pra gente, ó. Andou 120 km a uma velocidade de 60 km por hora. Se ele fez 120 km a 60 km por hora, ó, significa que em 1 hora ele andou 60 km. Se ele percorreu 120, ele gastou 2 horas. Só aqui a gente já fecha bastante coisa no exercício. Olha os gráficos, ó. Para começar, ele não pode sair daqui. Ele não saiu dos 60 km. O exercício não falou isso pra gente. Ele vai partir do zero. Então, só pode ser o B, o C e o D. O A não está saindo do zero. Já vamos por eliminação. Já eliminamos. A primeira parte do percurso, ele gastou 2 horas para fazer. Então, ó, primeira parte do percurso, 2 horas, pode ser a letra B. A primeira parte do percurso na letra C, ó, ele gastou 1 hora só. Já tá fora. Já nem vou olhar a letra C mais. A letra D, ele gastou 2 horas. Então, pode estar certinho. Olha como a gente já reduziu as nossas possibilidades. Eu já fiquei entre a B e a D com uma informação só. Segunda, depois ele fala assim, ó, ele parou por 1h30. Ou seja, a gente vai ter uma reta aqui, ó, por 1h30. Se ele parou com 2 horas de viagem, o 1h30 vai dar lá 3 horas e meia, ó. A gente já achou a resposta certa. Esse período aqui, ele ficou parado, por isso que o meu gráfico está constante. Aqui ele está parado também, mas ele não está por 1h30, ele está apenas por 1 hora. Já eliminamos a B, a alternativa correta é a alternativa D. Vou continuar só para a gente ver. Depois, terceiro item aqui, ele falou, andou mais 80 km a uma velocidade de 80 km por hora. Ou seja, 80 km a 80 km por hora, ele andou mais 1 hora. Então, a partir daqui, ó, ele vai deslocar mais 1 hora. Vê se não dá certinho. De 3h30 até o 4h30. Ok. Parou por meia hora, mais umzinho, e o restante em 100 km por hora. Fechou já, nem precisava disso tanto de informação. A alternativa certa, a alternativa D. Atividade 4. 3 funcionários de uma empresa, Fernanda, Gláucia e Helena, executaram uma mesma tarefa. Terminado o trabalho, o gerente do setor representou no plano cartesiano, por meio dos pontos F, G e H, a porcentagem de trabalho realizado e o tempo gasto para executá-lo, por funcionário, conforme ilustrado na figura. O desempenho é medido pela quantidade de trabalho realizado em relação ao tempo, de forma que se considera tanto melhor o desempenho, quanto mais trabalho se realiza por unidade de tempo. A ordem de classificação das 3 funcionárias que teve o melhor
para o que teve o pior desempenho é. Então, vamos voltar aqui. Ele fez um gráfico, ó, relacionando tempo com a porcentagem. Olha o que significa isso, ó. A Fernanda, ela fez uma porcentagem alta num tempinho bem curto. A Helena, ela fez uma porcentagem pequena num tempo pequeno. E a Gláucia, ela fez uma porcentagem pequena num tempo muito grande. Vamos inventar valores aqui só pra gente pensar na ideia, ó. A Helena, ela tá aqui, a gente poderia colocar 2. Então, vamos colocar assim, 2 horas, só pra gente chutar um valorzinho aqui. E a Fernanda teria feito em 3, ela fez um pouquinho mais. Pensando aqui, ó, proporcionalmente, vou inventar um valor aqui, a Gláucia teria feito, sei lá, em 12 horas. Essa vai ser a ideia. Vamos pensar em porcentagem agora, ó. Vou colocar 10 só para ficar fácil de fazer a conta, tá, gente? Só para facilitar a nossa vida aqui. A Helena, olha o tanto de porcentagem do trabalho que ela fez. Vamos chutar uma porcentagem aqui. Sei lá, ela fez 10% do trabalho. A Gláucia fez um pouquinho a mais que ela, 12%. A Fernanda fez bem a mais, vou colocar aqui uns 70%. Vou colocar 70 não, vou colocar 60 só para ficar fácil de fazer a conta. O que ele está falando? Como que a gente analisa esse rendimento? Se você já sabe a resposta certa, não tem problema não. Eu só vou fazer uns cálculos aqui para a gente ficar mais seguro. Olha o que aconteceu com a Fernanda, ó. Ela fez 60% do trabalho em 3 horas. É isso que ele está falando, ele quer essa comparação. Olha o que a Helena fez, ó. 10% do trabalho em 2 horas. Ela trabalhou pouco, mas ela fez pouco. Mas ela fez pouco em pouco tempo. A Fernanda fez muito em pouco tempo. Já a Gláucia, ela fez pouco em muito tempo. Então, quem que teve o melhor rendimento? Ó, é como se a Fernanda tivesse um rendimento 20, a Helena tivesse um rendimento 5 e a Gláucia tivesse um rendimento 1,2. Essa é a ideia. Eu coloquei valores aqui, não precisa colocar, e quando você for entregar seu pet, você não vai colocar. Eu coloquei aqui só para você entender a ideia. Porque qual que é a ideia que a gente tem que pegar aqui? A Fernanda fez muita coisa em pouco tempo, então a Fernanda foi a melhor. A Helena não trabalhou muito, mas ela também usou pouco tempo, então ela ficou intermediária. A Gláucia, ó, é que trabalhou pouco em muito tempo, então ela ficou com o pior desempenho. Essa vai ser a ideia. Professor, eu coloco essas contas aqui no PET? Coloca não. Eu coloquei aqui só para te ajudar a entender. Lá no PET, o que você vai fazer? Colocar só a resposta mesmo. Se seu professor é muito exigente e pede uma explicação, mesmo sendo uma questão objetiva, uma questão de marcar X, justifica exatamente isso. Fernanda trabalhou mais em um menor tempo. Helena trabalhou pouco em pouco tempo. Gláucia trabalhou muito pouco em muito tempo. Essa vai ser a nossa ideia. Atividade 5. Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento de um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora, até atingir a máxima eficácia 100%, e permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ela passou a diminuir linearmente, atingindo 20% da eficácia ao completar as 6 horas iniciais da análise. Nesse momento, foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após meia hora e permanecendo em 100% por 3 horas e meia. Nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia. Eu, particularmente, quando acabo de ler isso, eu fico até perdida. Mas vamos voltar e ver com calma. Considerando as grandezas tempo em hora no eixo das abscissas, lembra disso, eixo X,
E a eficácia do medicamento em porcentagem no eixo das ordenadas, qual é o gráfico que apresenta tal estudo? Vamos ver isso aqui com calma. A gente não consegue fazer isso aqui de uma vezada só. Não adianta você ler uma questão dessa e achar que você vai resolver só de bater o olho, que você não vai, não. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou resolver devagar, um pedacinho por pedacinho. O resumo da história. Ele vai dar um remédio de 6 em 6 horas. As primeiras 6 horas faz um efeito, quando vai terminando o tempo, a hora de tomar o remédio de novo, o efeito vai acabando. Nada demais. Só que a gente vai ler agora, acompanha aqui comigo, ó. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre eles. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora até atingir a eficácia máxima, o 100%. Então, vamos ver quem cresceu aqui 1 hora, ó. Letra A cresceu. A letra B já tá fora, ó. Ele não cresceu linearmente. Ele já começou no 100. Não foi isso que o exercício falou pra gente. Então, letra B tá fora. Letra C, ó, cresceu linearmente, tá valendo. Letra D também cresceu linearmente, tá valendo. Vou colocar aqui em cima, porque senão eu apago o slide. E a letra E também. Então, eliminamos somente a letra B. Vamos por eliminação. Permaneceu em eficácia máxima durante 2 horas. Então, vamos ver, ó. Ele ficou por 2 horas. Aqui na letra A, ele tá ficando por 1 hora só. Então, a letra A podemos eliminar. A letra C, ó, 2 horas. Cada quadradinho aí tá representando 1 hora. Letra D, 2 horas. Letra E, 2 horas. Já eliminamos a letra A e a letra B. Depois ele fala assim, após essas 2 horas de eficácia máxima, ele passou a diminuir linearmente, atingindo 20%. Diminuir linearmente é seguir uma reta, ele foi diminuindo proporcionalmente, linearmente, até atingir 20%. Olha a letra C, ó, 20%, acabou aqui certinho. A letra D, ele não diminuiu, ele já caiu no 20%. Não é isso que o exercício está falando pra gente. Letra D está fora e a letra E também chegou no 20%. Já estamos entre dúvida entre a letra C e a letra E. Depois ele fala assim, deixa eu ler de novo para não me perder. Ó, após essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, ele passou a diminuir linearmente, atingindo 20% da eficácia ao completar as 6 horas iniciais da análise. Foi o que nós fizemos. Nesse momento, foi administrada a segunda dose, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após meia hora. Observa agora que tanto a letra C quanto a letra E estão corretas. Aí ele fala, ó, permanecendo 100% por 3 horas e meia. Também estão corretas. Observa que a diferença da letra C para a letra E é só esse pedacinho. Observa que aqui, ó, ele fala que vem do 0 na letra E. Olha só, vou fazer essa reta aqui para você entender. É como se ele viesse do 0. E o exercício não fala isso. A pessoa estava com 20% de eficácia e tomou a segunda dose. Então, ela não chegou a zerar. Ela ficou no 20% e aumentou a dose dali. Por isso, a alternativa correta é a alternativa C. Uma questão simples, porém enjoadinha, né? Uma questão enjoadinha para a gente fazer aí. Próxima questão, atividade 6. Após realizar uma pesquisa de mercado, uma operadora de telefonia celular ofereceu aos clientes que utilizavam até 500 ligações ao mês o seguinte plano mensal. Um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês, caso o cliente... deixa a prof ler de novo. Um valor fixo de R$ 12,00 para os clientes que fazem até 100 ligações ao mês. Ponto. Caso o cliente faça mais de 100 ligações, será cobrado um valor adicional de 10 centavos por ligação a partir da 100ª ligação até a 300ª. E caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$ 32,00. Com base nos elementos apresentados,
o gráfico que melhor representa a relação entre o valor mensal pago nesse plano e o número de ligações feitas é. Então, vamos com calma aqui? Vamos entender, ó. De novo, a gente vai fazer a mesma ideia. Como assim, Eleonora, a gente vai fazer a mesma ideia? Vou ler pedacinho por pedacinho. Olha o que ele fala. Um valor fixo de R$12 para os clientes que fazem até 100 ligações por mês. Se é um valor fixo, o gráfico não tem inclinação. Então, com isso, a letra A já está eliminada. Até 100 ligações, ó, letra B pode ser, letra C pode ser, D não é e E não é. A gente já eliminou. Se é fixo, ó, é linear. A gente não vai ter essa ideia aqui, não. Então, já ficamos em dúvida entre a letra B e a letra C. Ele fala assim, ó, que cobra 10 centavos por ligação, das 101 até a 300. Então, 10 centavos. Então, se você falar 101 minutos, vai pagar mais 10 centavos. 102 minutos, mais 20 centavos. 103 minutos, mais 30 centavos. Então, isso vai crescendo. Os dois estão certos, ó. Os dois estão crescendo até o 300. Certinho. E depois ele fala assim, e caso realize entre 300 e 500 ligações, será cobrado um valor fixo mensal de R$32. Se é fixo, ó, não tem inclinação. E a letra C tem inclinação. Com isso, nós eliminamos a letra C e fica somente a letra B. Por fim, atividade 7, ele fala assim, devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas retas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de dois de seus atuais pontos de parada, representados por P e Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso, entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T sejam iguais, e pelos pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são, olha o que ele está falando, ó, o ponto P está aqui no 30, o ponto Q está aqui. Olha o que é o deslocamento desse ônibus, ó, ele sai do ponto P, vem até aqui o 550 e vai até o ponto Q. Quanto que ele desloca mesmo, ó, de 300 a 550? Ele deslocou 520 aqui na horizontal, vamos pensar dessa maneira, e de 550, ó, a gente não vai olhar aqui não, eu vou olhar agora na vertical, de 20 até o 320. Então, ele deslocou 300. É claro que o ônibus não vai na vertical, né? Mas a ideia aqui que a gente está pensando. Então, ó, de 520 até 300. Ele desloca no total 500 mais 320. Ele desloca 820 quilômetros. Essa é a ideia. O que eles querem fazer agora? Eles querem colocar mais um ponto que fique exatamente na metade. Ó, os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e entre os pontos T e Q sejam iguais. Ou seja, eu vou fazer 820 aqui dividido por 2, que vai dar o 410. Ou seja, o que vai acontecer agora, ó, é que ele vai sair do 30, andar 410 quilômetros e parar. 30 mais 410 dá o 440. Ou seja, ó, esse ponto vai ficar por aqui, 440. Esse vai ser o novo ponto. É isso que a gente tem. Esse vai ser o nosso ponto. Ele está pedindo as coordenadas desse ponto. O x do ponto vai ser 440 e o y do ponto está em cima dessa retinha. Vai ser o 20. A alternativa certa é a alternativa E. Com isso, a gente finaliza a semana 4 do volume 6 do PET. Não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de comentar se você gostou do vídeo, se esse vídeo está te ajudando. Um abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.